Olá pessoal, seja bem-vindo à aula número 5 do nosso curso de Python para engenheiros e cientistas. No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que precisa saber para criar e usar funções na linguagem Python. Primeiramente, quero deixar claro que tudo o que uma função faz, você pode fazer usando os conceitos básicos que aprendemos aqui no nosso curso, tal como estruturas condicionais e mais. Por exemplo, nós temos aqui uma função e nos pedem para calcular os valores de x, esses valores aqui, nessa função aqui. Então, nós podemos calcular o valor dessa função usando a estrutura condicional for. Primeiro, deixa eu criar aqui a lista. Os valores são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 20. Temos aqui a nossa lista. X. Temos aqui a nossa lista. Então, eu posso dizer for i para itens in x, ou seja, para os itens dentro da nossa lista x, enter. Eu quero que ele calcule, calcule i ao quadrado mais 2 que multiplica o i menos 1. E agora eu posso print esses valores aqui. Print. Você vê que ele nos dá menos 1, 2, 7 e sucessivamente. Quando eu ponho o 0 aqui, fica 0, 0, menos 1. Então a nossa função está funcionando. Agora alguém vem, nos deu uma outra lista chamada u igual a esses números aqui, A gente teria que copiar esse código de novo. Aqui, copia, cole e aqui, em vez de i em x, eu diria i em u e teria que mudar o resto aqui. Então, se alguém nos der 100 listas, você vê que a gente teria muito trabalho copiando o código. É aí que vem o uso das funções. Com funções, nós só precisamos criar ela uma vez e usá-la praticamente infinitamente. Vamos criar uma função para você perceber o que eu quero dizer. Para criar uma função em Python, você precisa definir ela. E para definir, você escreve def, que é a definição, e precisa dar essa função um nome. Nesse caso, vamos dizer calcule x. Por que não? E depois a gente põe parênteses. Dentro desses parênteses, metemos os parâmetros que a função vai receber. No nosso caso, a nossa função receberá uma lista. Depois a gente põe 2 pontos, aperta enter. Agora estamos dentro da função. Dentro dessa função, a gente vai pôr o código, esse nosso código aqui, que vai calcular o que precisamos. Então eu vou copiar essa estrutura dentro. Eu vou fazer umas mudanças. A gente viu que tinha for i em x. Agora esse nosso x pode ser uma lista qualquer. Então vou dizer for itens na lista. Eu quero que ele print, que ele imprime esse valor aqui. Ainda assim a nossa função não está completa, porque mesmo que eu fazer isso e depois chamar a função, ele não vai nos mostrar nada, porque nós não fizemos o return. E aqui esse print tem que estar dentro do for loop. A gente aperta shift enter. E se eu chamar a função calcule, calcule x, agora vamos pôr a lista. Essa lista, vamos começar com a lista x. A gente põe x aqui dentro e ele nos dá esses valores aqui. Em vez de reescrever o código, nós temos aqui a lista u. Eu posso simplesmente vir aqui e pôr o u e ele calcula os valores de u. Eu poderia ter centenas de listas, mas o que eu precisaria fazer é só simplesmente pôr aqui o nome da lista e nós teríamos o resultado. Essa é uma maneira muito boa de calcular sem você precisar
copiar e colar código a todo momento. Agora é necessário saber que esses valores não estão a ser salvos. Quando nós chamamos a nossa função, ela praticamente imprime os valores e quando a função termina, esses valores deixam de existir. Em vez de imprimir, nós podemos guardar esses valores e imprimir no final. Para isso, precisamos criar aqui dentro da nossa função uma variável que guarda os resultados. Nesse caso, vou dizer resultados igual. Eu vou criar uma lista vazia que vai guardar os valores da nossa estrutura condicional. Aqui, em vez de imprimir, eu vou dizer, vou apagar aqui a parte de imprimir, vou dizer resultados ponto append. Praticamente estou colando esses valores que serão calculados dentro da minha lista de resultado. Quando eu, deixa eu ver se não tem nenhum erro, resultados ponto append, quando eu apertar Shift Enter, eu aqui, a variável nome não está definida, eu posso dizer X. A nossa função nos deu erro. Disse que resultados não está definido. Deixa eu ver. É resultados, não resultados. Agora a gente aperta, tá. Não mostrou nada, né? Para isso, nós podemos vir aqui e dizer return. Return, praticamente a função vai retornar certos valores. Nesse caso, queremos que ela retorne resultados. Agora, quando fizermos isso, a gente vê que ele nos dá a lista dos resultados da nossa função. Eu também posso pôr aqui U, né? Ele nos dá os valores de U. Posso ainda criar aqui uma lista chamada A, meter valores aleatórios, deixa eu apagar aqui. Eu posso, quando eu chamar calcule X, parênteses, meter A, e ele nos dá os valores de X para os números da lista A. Então, praticamente com um código, com uma função, a gente não precisou copiar esse mesmo código aqui várias vezes. A gente definiu uma só vez e no decorrer do nosso programa, sempre que precisamos calcular os valores de X dessa função, a gente só precisa chamar essa função aqui, calcule resultados, e a gente tem os nossos resultados. Outro tipo de função que temos em Python são as funções lambdas, e elas são muito poderosas, mas normalmente são usadas para fazer com funções não complexas. Nesse caso, imagina que a gente quer somar dois números, né? X e Y. Eu vou dizer soma igual a lambda, que é a função, e ela tem os parâmetros x, vírgula y. Vou dizer dois pontos. Isso aqui, lambda define a função, recebe x e y, e aqui eu vou dizer x mais y. Tá, a nossa função soma está definida. Eu posso dizer soma, ponto de interrogação, ele me dirá que é uma função. Agora, se alguém me der um número, vou falar n1 igual a 4 e n2 igual a 5, e eu quiser calcular a soma desses valores, eu simplesmente posso chamar a função soma e passar o n1, vírgula n2. Ele nos dá o resultado 9. Essa aqui é a função lambda, esses são os parâmetros, ele recebe x e y, que no nosso caso é n1, n2, e quando a gente chama a função, ela nos dá a soma. Então, essa é uma maneira muito rápida de criar uma função em Python. E essa nossa função podemos usar com números, também podemos usar com strings. Os passos são o mesmo. A gente precisa definir a função, de dar um nome
a função precisa receber um parâmetro, e com esses parâmetros, que no nosso caso é uma lista, a gente dá o resultado. Deixa eu fazer aqui um exemplo muito rápido. Eu vou dizer define, vou chamar essa função olá, e aqui ela recebe um nome, né? Recebe um nome, eu vou dizer print, parênteses, olá, nome. Agora, se eu chamar a função olá e meter o nome de alguém, vou dizer Carla, a função vai nos dizer olá Carla. Ele diz olá Carla. Se eu dizer Paulo, diz olá Paulo. Eu posso chamar a função de novo aqui, dizer Simão, ele diz olá Simão. Então eu só precisei definir a função uma vez, eu posso chamar ela quando eu quiser. Então pessoal, isso é que eu tinha para vos mostrar. Espero que essa aula vos ensine a criar funções em Python, e deixem um comentário se você não percebeu algo que eu te explico. Então pessoal, a gente se vê na próxima aula.